Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Você pode declarar isso? Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Aleluia! Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Só quem está triste dá um glória a Deus. Não peguei ninguém, gente. Aleluia, glória a Deus por isso. Quem está feliz dá um glória a Deus aí, convincente para Jesus. Isso aí, gente, glória a Deus. Como o pastor Felipe falou, né? Foi ministrada uma palavra e lançada uma palavra para o mês de setembro, né? Louve. Qual que é o significado mesmo do louve no hebraico? Eita! Comporte-se loucamente. Vira para o seu irmão e fala assim: comporte-se loucamente. E depois do domingo, né? Vocês quase não deixaram eu tirar o cochilo do almoço. Recebi muitas mensagens, pessoas até ligaram para mim chorando, né? Porque foram muito tocados pela palavra. E nada como nós sermos cartas vivas. Você é uma carta viva do Senhor. Amém? E existe algo muito poderoso no louvor. É claro que nós não podemos anular a palavra é o primordial, a palavra é a nossa base, mas existe o que? Existe os periféricos, e o louvor é uma arma de guerra, meu irmão. O louvor é uma arma de guerra. E aqui a gente tem um aglomerado do Salmo 1 até o Salmo de número 150, e o 150 foi como um resumo de todos os salmos. E aí vamos ler novamente, amém, gente? E ele começa dizendo assim, ó. Então ele começa o salmo e ele termina como? Louvando. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. E esse versículo final, que é o versículo de número 6, ele termina dizendo: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então ele começa: louvai ao Senhor, e ele termina: louvai ao Senhor. Desde o alfa, louvai ao Senhor, até o ômega, louvai ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Meu irmão, esse salmo estremece o inferno. Esse salmo faz um estrago. Por quê? Porque o louvor é uma arma de guerra. Porque o louvor é algo que move o coração do Senhor. Amém, gente? Vocês estão aqui? E não é fácil, se a gente for ver, nos momentos difíceis da nossa vida, de nós louvarmos ao Senhor. Você já percebeu que, eu vou falar um pouquinho sobre esse sujeito, mas não vou dar ibope para ele, é só para você entender ali o fundamento da questão do louvor que sai dos seus lábios. Você já percebeu uma coisa, que a música, ela mexe com a sua alma? A música mexe com os seus sentimentos. Você percebeu que, vamos lá, o Chicão, quando levou a Dora para assistir, e o vento levou. Você levou, não? Não, né? Acho que não.
tem aquela música, não é? Tem aquela música. Tô brincando, Chicão, você é novo, rapaz, que isso? Não, Titanic, né? Titanic é melhor. Mas vamos falar dessa música. Vocês lembram da época que foi lançado o Titanic? 4 horas de filme, gente. E 4 horas a mulherada chorando. E quando começava aquela flautinha, aí já lembrava do... Como é que chamava aquele cara? Oi? O Jack. O Jack morreu. E aí a mulherada chorando. Por quê? Porque aquilo toca. Porque a música também faz um estrago no lado do reino das trevas. A música já levou muitas pessoas a suicídio, a morte. É por isso que o contrário de tudo isso que o diabo faz, diante da presença do Senhor, gera vida, gera poder. Ao passo que o diabo pega aquilo que foi criado no céu, para o quê? Para a destruição. Então, percebe uma coisa, a magnitude do poder da música é tão forte, sim ou não, gente? Agora imagine a magnitude de um louvor. Que é o plano original. Só que o que nós fazemos? Nós fazemos ao contrário. Porque quando nós estamos tristes, quando nós estamos passando situações difíceis, nós queremos ficar em silêncio. E é na hora que nós temos que adorar. É na hora que nós temos que louvar. Você percebe que Deus, Ele usa esse mecanismo para vencer guerras, para vencer batalhas. Como que foi vencido as muralhas de Jericó? Como que as muralhas caíram? Quem que usou, né, o som da trombeta, da tocha, né, e do vaso, do cântaro? A trombeta, Gideão. Tudo tem alguma música, tudo tem um som específico. Se você pegar aqui o Salmo, aliás, Apocalipse, coloca Apocalipse. Eu já estou mudando aqui, eu disse que ia pregar. Põe Apocalipse 5:8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas e ouro cheias de incenso. Incenso quer dizer as nossas orações, que são as orações dos santos. Vai lá. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo. Volta de novo no versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas. Em algumas traduções está taças. E aí... cheias de incenso, que são as nossas orações. Agora coloca Apocalipse 8:5. E vi na destra 8:5. 8:5, acertou. E o anjo tomou o incensário. O incensário é o quê? São as nossas orações. E o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois o quê? Olha de novo, olha o som aqui. Vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Posso falar uma coisa para você? Se você for muito tradicionalzinho, você não vai aguentar viver no céu, porque no céu tem som. Viu? No céu tem som, cara. Deus ama um som. Amém? Aqui é o seguinte, que diz que as nossas orações, todos nós temos uma taça no céu. Temos uma taça. E através das nossas orações, que tem uma conotação também de louvores, de clamor, de adoração, diz que enquanto você ora, enquanto você louva, enquanto você adora, existe uma taça nos céus. Você acabou de ler isso aqui em Apocalipse. E a partir do momento que essa taça,
enche de incenso, que são mesmo o quê? Isso que eu acabei de falar, as nossas orações, nosso louvor, a nossa adoração. Diz que logo em seguida Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para responder às nossas orações. E aí acontece som de vozes altas, trovões, relâmpagos, muito barulho. Deus responde a sua oração, Deus responde a sua adoração, Deus responde o seu louvor. Por isso louve loucamente, comunhão e adoração. Aleluia! Mas não é fácil, meu irmão. Não é fácil porque é difícil você louvar numa hora de enfermidade, quando parece que o negócio vai morrer, quando parece que as coisas não vão vingar. Mas é nessa hora que você tem que extrair a sua melhor adoração. Por isso que a palavra, Felipe, é o quê? É o quê? Comporte-se loucamente. Pô, mas você perdeu o emprego. Pô, mas você... aconteceu isso, aquilo, acolá, sei lá. E você está desse jeito, camarada? Sim. Eu estou na essência da adoração. E por que é loucamente? Loucamente é você sair fora, cara, do normal. E agora o mais interessante é que comporte-se loucamente. Se você extrair o original de comportar-se loucamente, é a palavra, traga dúvida. Traga dúvida na mente daquele que te assiste. Oh. Aí você fala, caramba, mas como que ele está assim? Como que ele está assim se aconteceu tantas situações na vida dele? E está gerando dúvida, por quê? Então você está gerando louvor na essência, louvor na raiz mesmo. Porque louvar o Senhor quando tudo vai bem é muito fácil. Não está muito escuro aqui não? Ou está certo aí? Negócio clarinho. Dá um gásinho aí para esse povo, para eles não dormir. E aê! E disse Emerson, haja luz. E houve luz. Glória a Deus. Deixa assim, gente. Glória a Deus. Obrigado. Eles ficam doidos comigo. Que eles gostam tudo de uma sistemática lá para sair bom na live, né? Glória a Deus. Onde eu estava mesmo? Louve ao Senhor. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. É muito difícil. Agora, escuta o que eu vou te dizer aqui. Espero que eu consiga falar tudo que eu não falei domingo. Domingo teve muitas fortes emoções, né, Cátia? E olha só, repete comigo assim: a essência do louvor se descobre em meio às maiores dificuldades e lutas que nós atravessamos. Todas as vezes que existe louvor nos seus lábios, nesses momentos, é a essência da adoração. Amém? Cutuca o seu irmão e fala assim: louve. Se for a fase mais difícil da sua vida, louve. Se for a fase mais abençoada da sua vida, o quê? Então Deus quer que você carregue louvor nos lábios, cara. Por isso que é bom você aprender a louvar o Senhor. Por isso que é bom você sair do modo cone e entre no modo louco. Viu? Modo cone é você tá lá o louvor tocando. Cara, o seu corpo inteiro quer louvar, mas você não deixa. Robocop. Louve ao Senhor. Levante sua mão. Não, cara, se joga. Quando alguém pedir para você levantar a mão, sai voando. Louve loucamente. Eu penso assim que se existe essa tradução, é porque Deus se agrada. Deus se alegra. Amém? Enquanto a Cátia estava na UTI, na pior fase da minha vida, que foi essa. Sabe o que a minha casa tinha? 24 horas. Eu deixava a televisão lá na parte de louvores e ficava 24 horas tocando. Eu ia embora, fechava as portas, ficava 24 horas tocando. Quando eu entrava,
Era muito louco isso acontecia, porque geralmente quando eu entrava eu estava tocando um louvor que, nossa, enchia o meu ser, sabe? Era um negócio tão doido, gente. E eu não deixei de louvar o Senhor, em nenhum momento, e não deixarei de louvar o Senhor. No meu pior momento, quando eu não tinha fôlego nos meus pulmões suficiente para falar, para louvar, eu louvava, sabe, assim, eu falava com os olhos, assim, eu ficava assim. Nossa, eu tinha tanta vontade de louvar o Senhor, mas não deixava de louvar o Senhor. Cara, a Cátia e o Mateus louvavam em casa, ligava para mim e ficava cantando para mim, eu ali, ó. Oh meu Deus. Cara, é uma arma de guerra. O louvor é uma grande arma de guerra. O louvor muda circunstâncias. Entenda uma coisa, não fique com o seu bico calado, não fique com os seus lábios calados. Louve ao Senhor em todas as circunstâncias da sua vida. Amém? Louve ao Jeová Jireh, louve ao Jeová Rafá, louve ao Jeová Nissi, louve ao grande El Shaddai, louve a Yeshua HaMashiach, louve ao Senhor. Te exaltamos. Sim. Roco chorou barabassurire. Te exaltamos. Ó Senhor. Sim, Deus. Te exaltamos. Ele machore, ele balabas. Te exaltamos. Sim, Deus. Sim, meu Pai. Te exaltamos. Sim, Deus. Ó Senhor. Você sabe por que o diabo quer que você se cale? Hã? Porque ele sabe o poder do louvor. Porque o louvor é uma arma de guerra. E como é difícil louvar quando você não tem uma disposição para tal. Mas louve. Rapaz, que fumaça toda, estou na brisa, na nuvem de glória aqui. Por que Satanás se desespera quando louvamos a Deus? Porque ele quer ser adorado. Mateus 4:9 fala sobre isso. E ele fica louco, porque ele quer que você o adore, e não a Deus. Em primeiro lugar, por que o diabo não quer que você louve? Porque ele já viveu no céu e sabe o poder da adoração mais do que as pessoas. Na realidade, ele era líder, ele que regia toda a adoração. Em Ezequiel 28:13 diz o seguinte: a obra dos teus tambores, olha só, e dos teus pífaros estava em ti. Está falando do diabo, cara. No dia em que fostes criado, foram preparados. Você tem noção? O corpo do diabo, ele foi feito inteirinho para adorar a Deus. Sobre esse texto, um escritor disse o seguinte: Lúcifer também tem tambores e flautas em seu próprio corpo, com muita habilidade em tocá-los. E está claro que Lúcifer esbanja o quê? Conhecimento musical. Agora, pasme, senhores. Isaías 14:11 diz: derrubada está na cova a tua soberba, também o som da tua harpa. Então, no corpo de Lúcifer existem cordas, tambores, todos os tipos de instrumento. Vocês têm noção disso? A harpa representa os instrumentos de corda: guitarra, violão, cavaquinho, o ukulele, tudo que você imagina. Assim, toda essa variedade de instrumentos que temos hoje foram feitos no corpo de Lúcifer. Por isso que ele tem habilidade. Por isso que a música te seduz, meu irmão. Por isso que os músicos do mundo, os cantores do mundo, muitas vezes são melhores do que aqueles que louvam ao Senhor. Em outro nome dele, se destaca como querubim ungido.
A ele foi concebida a unção que? De servir, se é assim que eu posso dizer, no ministério de louvor dos céus. Então, em primeiro lugar, por que ele quer calar o seu lábio? Por que ele coloca muitas vezes a religiosidade dentro das igrejas? Porque ele quer calar a boca dos filhos de Deus. Porque ele sabe que quando um adorador adora ele, começa a louvar ele, cara, muralhas caem. Mortos ressuscitam, ó. Pulmões começam a ser limpos novamente. Você está entendendo o que eu estou falando, igreja? Louve ao Senhor. Que tenha louvor nos seus lábios 24 horas por dia. Começa a abrir o seu olho, já começa. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eu sou das antigas. Dá um som maior, ó. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor para sempre. Eita, Jesus lindo! Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, por sempre exaltado. Amém? E se você não sabe nenhum louvor, faz um salmo. Começa a salmodiar. É isso que os salmistas faziam, salmodiava. Começava, tu és lindo, Senhor, tu és maravilhoso, tu és grande, tu és tremendo, e eu te adoro todos os dias. Estou fazendo um salmo aqui agora. Amém? Vai falando. Você vai ver o que vai acontecer no seu dia. Você sabe qual que é o ponto mais longe do louvor? Um dia eu falei o ponto mais longe da amizade, é a inimizade, que é o lugar mais longe onde Deus está. Agora o ponto mais longe do louvor é a murmuração. Então naquele dia que você está na pegada para murmurar alguma coisa, que você perdeu o ônibus, você chegou atrasado no seu trabalho, você percebeu que na sua fatura veio 3 vezes o valor cobrado, louve. Hã? Ó, não parece que você vai vomitar? Louve. É isso, glória. Amém? Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Em segundo lugar, por que ele detesta quando você louva? Por que ele odeia essa igreja? Vocês perceberam, né? Porque ele sabe que quando damos adoração a Deus, quando louvamos, intercedemos, neutralizamos o seu poder. Vira para o seu irmão e fala assim, ó, quando você louva, quando você abre a sua boca, com adoração, louvores, você neutraliza o poder do diabo. Ele está doidinho porque nós estamos falando isso hoje para você. Terceiro lugar, por que ele odeia que você louva ao Senhor? Porque a adoração prepara um trono para Deus assentar em nosso meio. Jesus, te entronizamos. Jesus, te entronizamos. Declaramos que és rei, tu estás no meio de nós. Eita! Te exaltamos com louvor. A ti nós fazemos. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus.
Jesus, e toma o teu lugar. Oh! É muito bom, gente. É muito bom, né, Val? Hein, Ivan? Glória a Deus. Deus habita no meio dos louvores. Olha aqui, Salmo 102, versículo 18. Diz assim, ó: escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor proclamando. Cara, está dizendo aqui um povo que ainda não veio, mas que quando vier eles vão louvar o Senhor através de quem? Do nosso exemplo. Porque está falando aqui, Ivan, de gerações. E olha só, a minha família é marcada com isso. Se eu quiser eu começo a contar outros testemunhos. Eu contei domingo só de pulmão. E quase que não deu o culto. Mas antes do meu pai, teve o meu avô. Né, pastora Terezinha? O avô. Quem que era o avô? O avô também é um adorador. Que veio do Piauí. Agora imagine o instrumento dele. Piano de pescoço. Sanfoneiro. E quem que foi que inspirou a música em mim? Meu avô. Agora fala, eu falo piano de pessoas porque eu peguei esse, né, para ficar um pouco mais moderno para mim. Sabe qual que era o instrumento que eu amava e que foi o meu primeiro instrumento da vida? Piano de pescoço. Qualquer hora eu vou trazer uma sanfona aqui e fazer um negócio aí. Agora, o que aconteceu com o avô? O avô também foi tentado. O avô também, ele foi... Quiseram calar ele. Eu não falei dele. O avô, nós conhecemos ao Senhor Jesus, o avô já tinha uma idade. E certo dia, a gente sempre morava no mesmo, sempre junto. Num sábado ele cai, puf. Já caiu desacordado, né, vó? E aí levamos ele para o hospital. No hospital constatou que ele parecia que tinha tido um derrame, alguma coisa assim. E aí foi transferido de um hospital para o outro. E chegou desacordado, em coma. E com aparelhos para poder o coração trabalhar, funcionar. Uma espécie de um marca-passo artificial, externo, para fazer com que ele não morresse. O vô tinha louvor nos lábios, cara. O diabo brincou com gente errada. E aí, os médicos chamaram toda a família. Eu já estou saindo da palavra. Eu entrei nos testemunhos de novo. E aí, os médicos chamaram a família inteira. Olha, nós vamos tentar fazer uma operação nele. Vocês vão ficar doidos agora com isso. Mas assim, a possibilidade de vida é nula. Nós vamos tentar pôr um marca-passo nele para ver se o coração continue funcionando. Porque ele não pode ficar aqui com os aparelhos ligados. Não tem cabimento. Então, eu gostaria que vocês trouxessem a família. Pode entrar na visita, está liberado. Meu irmão, quando o médico fala isso é por quê? Que a visita está liberada. E aí fomos. Chegamos lá, todo mundo viu o vô, tal, aquela coisa toda. E nessa época eu não era pastor ainda. Nós tínhamos o nosso pastor, a pastora Mauri. O pastor entrou, mas nós éramos adorador já, né? A família inteira, sempre adorador. E ali no hallzinho a gente louvando o tempo todo. O quê? Comportando-se.
para um adorador, não precisa nem de uma caixinha de fósforo para fazer um som, né? Basta só o pezinho ali, a mão, um assovio e já era. Já era. Aí, por último, entrou o nosso pastor. Depois, quando ele voltou, a enfermeira que estava ali naquele balcão, né? Que fica tomando conta da sala da UTI, falou assim: senhor, precisa chamar o médico que entrou com o senhor, porque já está demorando demais lá. Aí, foi lá, a enfermeira foi falar com a família: olha, saiu o pastor aí de vocês, mas o médico está lá até agora. Eu falei: o quê? Meu Deus. Que médico? Não, entrou um homem todo de branco com o pastor de vocês. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, 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 e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Cara, você está numa igreja que tem testemunho. Você está numa igreja que existe sobrenatural, viu? Você está debaixo dessa nuvem, presta atenção. E aí, a mulher foi lá, não tinha médico nenhum, mas a gente sabia que estava lá. A gente ficou, né? Tudo assim: olha só, Jesus está aprontando. No dia seguinte, eles iam pegar ele para operar. O que aconteceu? Ele cheio de fios, estava entubado, tudo que você imagina. Ele estava sentado na cama, orando por outro. Ele tirou tudo, tubo, tirou fios, só deixou um único fio, que era o fio que causava, que colocava os batimentos cardíacos. Os médicos chegaram e falaram para minha família: vem cá, seu Zacarias, olha o nome dele. Seu Zacarias, a gente ia fazer um transplante nele, mas ele levantou aí do coma, tá sentado, orando por outras pessoas, e na marcação do coração dele, tá como que se consta um marca-passo nele. Vocês não sabiam que ele tinha um marca-passo? Aí, gente, ele não tem marca-passo, moça. Ele tem sim. Aí foi mostrar pra gente. Quando você tem um marca-passo, fica 2 coraçãozinhos piscando. Aí a avó, né, a garota dele, falou: não, meu marido não tem marca-passo, nunca operou de coração, nunca aconteceu nada. Meu irmão, você sabe que a medicina, né, é uma bênção, são os anjos de Deus aqui na terra, mas eles não acreditam muito em sobrenatural. Eles cortaram um pedaço ali para ver o marca-passo do vô. Antes eles tiraram uma radiografia, e na radiografia era como se estivesse assim, todo o corpo ali estava escuro, mas aonde estava o marca-passo, um foco de luz assim, muito iluminado. E eles mostraram: olha isso aqui, ó, isso aqui está diferente. Aí foi quando eles cortaram. Quando eles cortaram e abriram um pouquinho, meu irmão, a cor do marca-passo, dourada. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia Não ter saída. aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Quer que eu falo? Sabe qual é o segredo? Louva. Um homem que supostamente ia sair
Você pode, se você tem convênio lá no servidor público, pode falar desse caso que todo mundo conhece. Mandaram o homem embora. Sabe como que o vô saiu? Que supostamente poderia sair numa urna. Saiu andando, dando tchau. No mesmo dia. Viveu por muitos anos. E não morreu de causa de coração. Amém? E aqui está falando de geração. O Salmo está falando: escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor. Aí sabe o que aconteceu? Do vô gerou o quê? O filho. O filho também toca. Do filho gerou o neto, sou eu, também louva. Do neto gerou os bisnetos. Você está vendo aqui o Samuel tem menos de 2 anos. Você acha que a gente fica incentivando ele a ficar com o violãozinho dele aqui? Não, porque ele tem como exemplo uma família de adoração. Ensina o seu filho a isso, meu irmão. Então a gente não retém dele. Sabe qual que é o brinquedo que ele mais gosta? O violãozinho dele. Aquele violãozinho dele, que ele deu o nome de Ebubu. Ele acorda, a primeira coisa que ele quer, qual que é, Gi? Cadê o Ebubu? Quando o Ebubu está ele fica lá. Ele fica viajando, gente. É o Salmo 102. Sabe o que está acontecendo? É a geração futura. Meu irmão, isso tem que acontecer na vida do Miguel, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Uma geração que louva, cara, sabe para quê? Para reter todo o reino das trevas. Para colocar debaixo do pé os reinos das trevas. Será que você está entendendo o que eu estou falando? Louve ao Senhor com muito louvor. Então louve, simplesmente louve. Mas o que a gente faz? A gente faz ao contrário. A gente entra, sabe no quê? No modismo. E hoje as crianças sabem mais funk do que louvor. Oi? Com muito louvor não sabe, mas pega de ladinho sabe. Eu falo. Isso não é religião, não é ser religioso. Isso é trazer verdades. O Mateus, sabendo, a gente é de vigília, era do reteté mesmo, do fogo. Aí, ó um foguete, tem foguete por aí. Tem labareda aí. Oh, aleluia. O Mateus, um belo dia a gente estava no nosso quarto, o quarto do Mateus do lado, ele no berço, acho que uns 3 aninhos, tinha uma flautinha, começou a tirar som da flautinha. Falei, caramba, o que é isso? Quando viu era ele. Alguém falou para ele, Mateus, eu falei para você, filho, tem que tocar porque o pai toca, porque nunca falei nada. Está aqui, graças a Deus, melhor do que eu. Gerações. Sabe por quê o louvor passa por gerações? Porque o louvor é algo contínuo. Ele é algo contínuo, ele não para. E quer que eu falo? Daqui nós vamos continuar no céu. Então aprenda a louvar, meu irmão. Aprende a louvar. Quem está comigo aí, dá um glória a Deus bem forte. Daqui a pouco começa a pregar. O louvor, repete comigo, o louvor é o único capaz de quebrar cadeias. Atos 16, 25. Paulo e Silas estavam presos, apanhando até umas horas, maltratados, chicoteado, cuspido, pisoteado, tudo que você imagina. Aí diz aqui as escrituras, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e o quê?
E o que? Vou falar alto, pelo amor de Deus. Poxa, mas meia-noite, que loucura é essa? Negócio de dormir meia-noite. Não, estavam cantando. Hinos o quê? A Deus. Os outros presos os ouviam. O que está acontecendo aqui? Todos estavam presos da mesma forma, mas só 2 tinham louvores nos lábios. Quer que eu te falo? Através da sua vida, você vai libertar a sua família. Essa geração. Entenda isso, meu irmão. Repete comigo, o louvor ativo de repente. Fala. Olha o que acontece. Versículo 26. De repente. De repente. Houve um terremoto. Olha lá, lembra do Apocalipse 8:5? De repente. O que o louvor gera? Lembra de Apocalipse? Trovões, terremotos, vozes altas, tudo que você imagina. Olha lá. Paulo e Silas, poxa, eles estavam super bem, cara. Eles estavam no Hilton Hotel, numa suíte presidencial, com champanhe, com tudo, caviar. Estavam louvando a Deus. Não, eles estavam num calabouço, atolado com os pés na lama, presos, totalmente torturados, talvez ensanguentados, talvez todos doloridos, mas eles estavam com louvores nos lábios. Certo? Louvores nos lábios. E olha só o que acontece. E eles começavam a cantar. Aí a palavra fala o quê? De repente. Olha isso. Olha, eu vou falar uma coisa para você. O de repente vem quando nós menos esperamos. Mas um de repente de Deus vem sempre quando você tem louvor nos lábios. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Ei! Ai, pastor, por que essa porta não abre? Está faltando louvor. Ah, pastor, mas por que está difícil? Eu me sinto preso. Poxa, as coisas não andam. Olha, se você falar isso para mim, eu já vou entender que você não louva. O que era doideira, o que era uma coisa maluca, lembra? Comportar-se, como que é? Comportar-se loucamente, era a essência do louvor. Comporte-se loucamente, comunhão, adoração. Por isso que eu gosto da Geile, eu gosto desse Fabrício aí, esse rapaz. Os caras ficam que nem doido aqui. Eles estão na essência, loucamente mesmo. É 1 milhão de glória, é sei lá o que for. Eu acho é bom, é isso mesmo, cara. É vibrar com a palavra, meu irmão. Nós somos tão fácil para vibrar com tantas coisas. E a gente não consegue vibrar com a palavra. Talvez para alguém de repente agora. Acho que eles não entenderam o que eu estou falando, Wesley. Talvez essa palavra dessa noite está ativando de repente na sua vida. O de repente daquilo que precisa ser desencadeado, daquilo que precisa ser, resolvido. Recebe essa palavra, meu irmão. De repente vai acontecer. De repente aconteceu. Quem crê nisso aí, então expressa louvores no lábio. Expressa louvores nos lábios. Oh! Outra coisa, o que vai te sustentar no meio de uma guerra, o que vai te sustentar no meio de uma batalha, é o quê? Louvor. Por que eu louvo a Ele? Por que eu louvo a Ele? Vamos lá, Salmo 68, versículo 4. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é o quê? Senhor. Essa palavra é muito boa, né, pastor Felipe? Cara, isso enche meu coração, meu. Eu queria hoje estar ouvindo uma palavra com alguém pregando isso. Eu queria estar aqui, cara. Já estava lambendo o chão já. Seu nome é Senhor, o nome dele é Já. É Senhor, exultem o nome do Senhor, o nome dele é Já.
Sabe o que Deus te pede nessa noite? Nessa noite fria, véspera de feriado, e você está aqui. Então existe alguma coisa aqui para você. Deus, Ele quer sementes de louvor. Dê sementes de louvor para Ele. Começa a dar aí agora, vai. Começa a fazer um barulho aí, vai. Faz aí um barulho, faz um barulho aí. Faz um barulho aí. Oh, reba, chore, catalabás. Oh! Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu ouço cadeias quebrando. Eu creio nisso. Cadeias vão quebrar nessa noite. Ouço cadeias Algo será liberado sobre a sua vida, Ana. Eu ouço. Creia nisso. Valdir, receba essa palavra. Cadeias quebrando. Ah, Deus quer mais. Deus quer mais, Stephanie. Ouço cadeias quebrando. Deus quer mais, David. Ah, xalabaçou. Poder no nome de Jesus. Eita, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra quê? Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ei. Mais uma vez. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu profetizo liberações sobre a sua vida. Eu ouço. Eu profetizo liberações sobre a sua vida. Ouço Em cadeias. nome de Jesus, pastor. Declaremos. Ouço cadeias quebrando. Ei. Amém. É isso aí. Outro dia, pode louvar, glorificar o Senhor. Outro dia, eu recebi uma mensagem no meu Instagram. Uma pessoa que eu não conheço. Se ela estiver assistindo, não me leva a mal não. Mas ela falava assim: olá, pastor, eu assisti o seu culto. Para começar, ela já errou, né? Porque o culto não é para o meu culto. Nós cultuamos a Deus, né? E eu percebi que não existe uma liturgia. Vocês são muito bagunçados. E precisa ter horário de louvor e depois a palavra. Vocês fazem tudo junto. Ai não, aí me cutucou. Aí me cutucou. O que é uma adoração? O que é um louvor? A primeira parte do culto é o quê? Você está falando com Deus. Depois vem a parte da palavra. A palavra é o quê? Deus falando com você. Só que nós evoluímos de tal forma que a gente fala com Deus, Deus responde, a gente fala a mesma coisa e assim é um diálogo. Glória a Deus. Simples assim. Sabe o que é isso? Intimidade, né? Geralmente esse lado religioso, que primeiro a gente canta, é tipo assim, parece um confessionário, né? O padre está aqui, então, aí depois vem o outro. Não, a gente é um diálogo, porque é intimidade. Aí Deus fala assim: eu vou te abençoar, filho, e eu vou te louvar mais ainda, Filho, mas olha, eu quero que você... Aí eu te louvo, eu sou apaixonado por você. Estou... Assim. É isso que acontece aqui. É isso, simples assim. Vamos continuar o Salmo 68, versículo 5. Daqui a pouco começa a pregar, aí eu vou rápido. Pai, para os órfãos... Está falando aqui, versículo 5 do 68. É pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Aqui está falando de órfão e viúva dessa época.
Os órfãos e as viúvas eram pessoas o quê? Que não tinham direito a nada. E ele está falando que ele é juiz de gente que achou que estava esquecido. Ele é Deus, ele está na sua morada santa. Sabe o que ele faz? Que os solitários vivam em família. Deus liberta presos e os faz prosperar, cara. Olha o versículo 6. Deus dá um lar aos solitários. Liberta os presos para a prosperidade. Aí ele dá, mas os rebeldes vivem em terra árida. Rebelde na tradução bíblica é quem se recusa a louvar. Isso aqui é a palavra bíblica dessa tradução. É quem olha para um Deus que merece louvor e disse, não vou te louvar. Língua bifurcada. Eu acho que quem não louva tem língua bifurcada. Às vezes eu vejo, esse é um palavreado de uma irmã que eu vejo na Instagram, irmã Nadir. Você já também ouve ela? Terra seca, língua bifurcada. Salva. Eu preciso ser mais sério. Vamos lá, vamos continuar. Salmo 22, versículo 3. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Cara, onde Deus habita? Acho que você não entendeu o que eu estou falando. Tu que habita nos louvores. Você tem noção do que acontece na hora que você louva? Você atrai Deus. Você atrai Deus. Está dizendo aqui, tu que habita no meio dos louvores. Ele habita onde, igreja? Então quando você louva, aonde Ele está? Ele está do seu lado, Ele está com você. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Meu Deus! Essa ministração é libertadora para a sua vida. Você nunca mais vai enxergar um louvor com uma coisa simples. Sim ou não? Salmo 96 diz assim, ó: cantem ao Senhor um novo cântico. Sabe o que é cantar um novo cântico? No saltério eles faziam canções espontâneas. A novidade é tão grande que Deus começa a colocar canções de louvor a Ele em sua boca. Você já vai acordar cantando. O louvor tem poder de criação para coisas novas na sua vida. Repete comigo: o louvor cria coisas novas sobre a minha vida. Eu recebo essa palavra, Senhor. Eu vou cantar ao Senhor um cântico novo. Eu vou cantar ao Senhor um cântico novo. E aí ele diz, ó: cantem ao Senhor, todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem. Sabe o que é isso? Anunciem. Cada dia proclamem a sua salvação. Sabe o que é isso? É tipo você postar antes de acontecer. Eu estou falando a linguagem agora internetica. Você tem tanta convicção que vai acontecer, Jay, que você já anuncia. E ele continua, ó: proclamem a salvação entre as nações, a sua glória
Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. O que vocês estão ouvindo aqui desde domingo? Feitos maravilhosos? Se quiser eu posso pegar mais, posso tirar algum. Eu tenho uma caixa de testemunho, cara, que não para por aqui, é uns 2 dias para contar. Testemunho a gente já está nutrido, né? Vamos deixar para as próximas pregações. Vamos lá. Porque o Senhor é grande. Ei, vai glorificando. O Deus que você louva é grande e digno de todo louvor. Mais terrível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele. Poder e dignidade no seu santuário. Existe até uma canção sobre isso. Glória e majestade. Dá uma lá maior. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Posso começar a pregar? Então agora eu vou começar a pregar. Agora marca aí, agora pode marcar. Salmo 34. Esse salmo foi escrito por Davi. E ele começa dizendo assim. Ele começa a dizer: eu bendirei o Senhor todo o tempo. Vamos lá, versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Quem que escreve esse salmo mesmo? Fala, Davi. Quem que escreve esse salmo é o rei Davi, um homem que foi esquecido pelo seu pai na hora da curação. Um filho menosprezado. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele apresenta todos os filhos, menos quem? Davi. E ele fala o quê? Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Um cara que foi motivo de chacota quando ele chegou na guerra e os irmãos falaram: o que você está fazendo aqui, cara? Seu magrelinho. O que mais eu posso falar para ele? Um homem que foi perseguido por Saul, por várias vezes quase morreu. Um homem que foi traído e que o próprio filho Absalão quis matar ele. Um cara que fala o quê? No Salmo: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. E às vezes a gente para de louvar, sabe por quê? Fala aí. Porque acabou o seu ticket. Porque o Palmeiras não tem mundial. E às vezes eu uso os corintianos, eu penso que eu não vejo as caras de uns aí, tudo olhando feio para meu Deus. Eu conheci um cara que quando o time dele perdia, ele não vinha na igreja. Aí eu estava em casa já desviado há muitos anos. Vamos fazer um teste aqui. Davi, ele louvava ao Senhor em todo o tempo. Então eu penso que quando ele encontrava as dificuldades, aí que ele escrevia os salmos. Quando o irmão humilhava, aí que ele escrevia, ele tinha louvores nos seus lábios. Então vamos fazer um teste aqui, você vai falar assim: eu louvo ao Senhor. Tá bom? Vamos lá, então eu vou dar umas flechadas aqui, aí você vai colocar o escudo ali, ó. Eu louvo ao Senhor na escassez.
na enfermidade. Todos os dias. Tão bem. Tão bem. Tão bem. Continuando, olha isso. É que eu acho que eu estou no domingo, né? Eu tenho pouco tempo. Ó, a esposa. Versículo 2 diz assim, ó, minha alma se gloriará no Senhor. Cara, olha isso. Ele não está falando no Senhor, se glorie meu corpo. Não está falando no Senhor, se glorie o meu espírito. Ele está falando na minha alma, se gloriará o Senhor. Cara, isso aqui é profundo. Na minha alma se gloriará o Senhor. Presta atenção no que eu vou te falar. Ele está indo na raiz aqui. Se eu começo a louvar, a minha alma está blindada contra ataques do inimigo. E sabe onde a minha alma está blindada? Onde eu estou blindado? Na minha alma. E o que representa a minha alma? A minha alma são os sentimentos. A minha alma são as emoções. A minha alma são os meus pensamentos. Então a alma, na verdade, é aquilo que te faz pecar. A alma, na verdade, é aquilo que te faz o quê? Sair da presença. Mas quando você louva, o que ele está falando? A minha alma se gloriará no Senhor. Então o louvor vai blindar a sua alma, vai blindar os seus sentimentos, vai blindar os seus pensamentos, vai blindar tudo que te afasta da presença de Deus, as suas emoções. Vocês estão entendendo isso? Então gente fraca de emoção é porque pouco louva. Por quê? Porque o louvor estabiliza a sua alma. Está aqui, cara, eu não estou inventando. Isso aqui é bíblico. Repete comigo. O louvor vai estabilizar a minha alma. Forte, hein? Aí ele continua. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Outro louvor aqui, meu. Aí eu vou parar, vou atrasar o culto. Nossa época, né, pastor Gério? Meu Deus, olha isso. A tua perseverança, a tua entrega vai inspirar outros à presença do Senhor. Ó, versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Deus nunca te abandona quando você busca Ele, crente. Quando você busca Ele, Ele se manifesta. Sabe aonde estão as suas respostas? No meio do louvor. Então louve, 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 louve. Ah! Louve ao Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Olha o versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os temores. Já falei esse, né? 5. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Meu Deus, cara. A gente tem que fazer uma pausa aí. Olha para Ele. O louvor faz você o quê? Você olhar para Ele. Quando você olha para Ele, você não se distrai. Olha para Ele, vem uma luz, vem uma direção que vai conduzir os seus passos. Quando você louva, a sua alma se aquieta, o teu rosto não entrará mais em confusão. Sabe a confusão, a bagunça será vencida pelo louvor. Ore xarabasurire xarandalabas. Rocochorobarabassou. Olha o versículo 6, presta atenção. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Repete comigo. Clamou este pobre
E o Senhor o ouviu. Eu vou traduzir isso aqui. Eu não tinha nada para oferecer para ele. E ele me ouviu. E olha só, quando ele ouve, olha só a continuação. E o salvou de todas, fala todas, suas angústias. Cara, que palavra, gente. Toda vez que o diabo buzinar no seu ouvido, dizendo que você não é capaz, responde clamando, responde louvando, e ele vai te livrar. Vamos continuar? Vamos continuar? Olha o que o louvor faz. Olha o que o louvor faz, gente. Aqui, versículo 7. Ele dá ordens. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu fico pensando, eu vou ter que fazer uma ensinação dessa vez. Pensa comigo, eu quero vários anjos aqui comigo. Vem vocês aqui, ó, vem vocês também, vem vocês também. É mais ou menos isso. Sabe aquelas celebridades que quando, sabe, chega nos lugares, aí desce um outro carro ou 2 carros cheios de segurança? Aí eu tô na rua, tô lá no meio da Cracolândia, eu tô lá na 25 de março, eu tô não sei aonde. Cara, olha só, e eu aqui, ó. Ré maior. Ao que está sentado no trono. Olha os seguranças aí, ó. Eu quero um anjo grande, vem cá, Alan. E ao Cordeiro seja o louvor. Eu tô Chegou louvando. grandão agora. Tô louvando. Olha esse. Eu gosto desse aqui. Esse vai na minha frente. Seja a honra. Eu tô ligando pra alguma coisa aí? Seja a glória. Obrigado, gente. Obrigado. Eu tô achando que eu tô no domingo. Cara, você tá louvando, tá cheio de batedor do seu lado. Olha, esse meu pastor, meu último pastor, chamado Amauri, ele trabalhava com lubrificantes. Ele tinha uma picape, uma D20 na época. Ele também cantava, gente. Mas pensa num cara que cantava ruim. Mas ele cantava. E eu era o sanfoneiro dele. Né, pastora? Lembra disso, Maria? Vocês lembram, né? Um belo dia ele estava fazendo uma entrega. Ele tinha acabado de comprar uma D20. Na época era um carro muito em excelência. Financiado em 480 vezes. Ele comprou aquela D20. Ele parou no lubrificantes. Esperou os portões abrir, porque ele mexia com lubrificantes. Ele estava com cheio de tambor no carro. E ele vivia cantando. Onde ele estava, ele cantava, né? E as músicas dele, meu, era diferente um pouco da nossa. Lá no céu tem rua de ouro, lá no céu tem rua de ouro, onde os salvos irão passear. Lá no céu tem rua de ouro, onde os salvos irão passear. Ah, se eu tivesse asa, eu sairia voando. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Quer ver? De novo. Quando eu era prego, Satanás me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Quando eu era prego, Satanás me bateu. Agora eu era prego, quem bate nele sou eu. Esse culto daria uma vigília, mano. Mas vamos lá. Ele parou. Daqui a pouco parou um carro com bandidos armados. Muitos. Se eu não me engano eram 6. E começaram, entrega o carro. E ele começou a ir para cima. Está repreendido em nome de Jesus. E começou a jogar fogo. Lábios, louvor nos lábios. O que aconteceu foi que os caras, e tinha uma padaria na frente. Os caras começaram a atirar nele e a bala não saía.
Daqui a pouco eles começaram a fazer assim, ó, e sair correndo, assim, ó, saindo correndo, e saíram correndo, deixaram o carro, começaram a correr, deixaram a arma no chão, saíram correndo, sumiram. No dia seguinte, o pastor Amorim voltou lá, foi tomar o cafezinho na padaria, parou, ele já era, como é que eu posso dizer? Ele já era hall da fama. Era o senhor que parou lá na empresa, o senhor que é o dono da caminhoneta, que estava cheio de segurança em cima. Às vezes a gente não se admira com as coisas de Deus, não se acostume com o sobrenatural de Deus, porque senão você nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Que a gente está tão desacreditado que a gente acha que é historinha e não é. Os balconistas da padaria falaram que desceu tanto segurança de cima daquela caminhonete e que foram atrás dos bandidos e acharam que ele era muito bem de vida. Poxa, o senhor tem uma equipe de segurança fantástica, hein? Ei! Alma anseia por ti. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Olha lá. Então o versículo 6 diz assim, ó, segura um pouquinho que eu vou terminar já já. Clamou esse pobre e o Senhor o ouviu. Então, traduzindo isso, quer dizer o quê? Eu não tinha nada para oferecer. Eu era pobre. Eu não tenho nada para oferecer. E aí ele continua, mas o salvou de todas as suas angústias. E aí olha só, o versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você está entendendo isso, cara? O louvor te convida a isso. O louvor faz com que anjos acampem ao seu redor. O guarda de Israel não dorme. O louvor faz com que o guarda de Israel se posicione a seu favor. Quem crê nisso? Posso ouvir um glória a Deus aí, pelo amor de Deus? Agora, olha o versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Esse provai aqui dá para fazer uma outra ministração, mas vamos deixar para um outro dia. Só que ele está falando, provai e vede que o Senhor é bom. Aí ele continua, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos. Tem santos aqui? Pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Davi viveu antes de Tiago, cara. Davi viveu antes de Tiago. Tiago não sabia. Ele não sabia, aliás, o que Tiago tinha escrito. E Tiago fala que o inimigo, e agora eu esqueci o versículo, pastor, se você achar. Tiago fala que o inimigo fica ao derredor como um leão. Isso está no livro de Tiago. Agora, olha só, Davi começa a cutucar aqui, ó. Os filhos dos leões, ou em outra tradição, tá como? Os leõezinhos necessitam e sofrem fome. Sabe por quê? Davi está cutucando aqui o cão. Porque eles vão ficar com fome mesmo, sabe por quê? Porque eles não vão ter poder de te atacar. Entendeu? Os leãozinhos, os filhos dos leãozinhos vão ficar com fome, sabe por quê? Porque eles vão tentar te tragar, vão tentar te comer, vão tentar te estraçalhar, mas não vão conseguir, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles. Agora, vamos ao verso 6 novamente. Olha que interessante, volta lá no 6, ó. O que o 6 está falando? Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Agora, olha que interessante isso, ó. Olha o verso de número 17, é igualzinho o 6, só troca uma palavra. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Não está igualzinho? Então ele começa
Por que está igualzinho? Presta atenção no que eu vou te falar. Olha que lindo. Eu começo clamando como pobre. E o clamor me transforma em justo. Forte, hein? Mas só quem louva, mesmo que seja pobre, se torna justo. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? A palavra justo na raiz bíblica significa: o inimigo não tem mais o que me acusar, o inimigo não tem mais poder sobre a minha vida. Eu era pobre e clamei ao Senhor e louvei ao Senhor, e Ele tirou todas as minhas angústias. Mas agora eu sou justo, porque um dia eu clamei ao Senhor na minha pobreza, na minha escassez, naquilo que me faltava. Não faltou louvores nos meus lábios, e Deus me transformou em um homem justo na sua presença. Repete comigo assim: o louvor é a expressão máxima do quebrantamento de uma igreja. Eu sinto muita presença aqui, meu irmão. Não é porque eu sou pastor dessa igreja, não. Mas eu sinto a presença do Senhor quando nós louvamos e adoramos ao Senhor aqui nesse lugar. Muitas vezes eu chego nesse lugar e já começou o louvor. Eu descendo aquela rampa, eu já fico ali: meu Deus do céu. Por quê? Porque eu chego como pobre, chego como carente, necessitado. Sabe o que é você chegar cansado do trabalho, sei lá, com tantos afazeres, mas você vem como pobre louvar o Senhor? É você chegar aqui, sei lá, de repente de uma má notícia, mas você vem louvar o Senhor como pobre. Sabe como você sai daquelas portas? Como justo. Orecharabas. 19. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Cara, fala assim: todas. Vira para o seu irmão e fala assim: todas. Para os quebrantados Ele salva, Ele livra. E aí o 20: Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Em outras palavras, você sai intacto das suas lutas. Você sai intacto de todos os seus perrengues quando você louva ao Senhor. Quando você louva ao Senhor, você sai intacto. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Em outras palavras, você vai sair sem nenhum tipo de lesão, sem nenhum tipo de arranhão. A sua estrutura, sabe o que, cara, eu estou lendo isso aqui, Felipe, eu estou continuando, eu tenho que parar. É como que se a sua estrutura permaneça em pé. Eu não sei qual é a tua guerra, fica em pé agora, vai. Vamos terminar de pé. Eu não sei qual é a sua guerra, mas você vai sair dela de pé. Acho que muitos não entenderam. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor garante hoje nessa palavra que você vai sair de pé. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado ou punido. Quem recebe essa palavra? 2 Crônicas 20, 21. Eu ia falar sobre isso hoje. A Bíblia estava aqui preparada, mas não vai dar mais tempo. Vou deixar para a próxima. Um dia vai ter parte 3. Boa, Bia. Agora você vai prestar uma adoração ao Senhor. Você vai prestar um louvor nos seus lábios. Nós estamos aí, ó. Passou das 10 aqui. 10:05. É 10:08, mas eu não dei para 10:05. A gente arredonda para mais, mas nós não. A gente quer para baixo, né? Para ter mais. Amém?
Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Mas cara, hoje eu estou muito pilhado. Sabe quando você está assim... Sabe o que é pilhado de um pastor? É ter muito amor pela sua igreja. E eu quero que você saia daqui verdadeiramente diferente como você chegou. Eu quero que você entenda que a palavra que nós acabamos de ouvir, ela é muito real. Vai quebrar cadeias. Vai te curar. E eu quero fazer aqui um ato profético. Eu tenho também o testemunho da Gislene, que também ficou numa situação de vida e morte alguns dias atrás. Alguns meses atrás, aliás. E se você... Nós temos autoridade. Continua aí, Wesley. Você vai... Enquanto Wesley está cantando, louvando, você vai prestar um altar de adoração agora. Aí o que vai acontecer? Você já sabe tudo. Não preciso repetir. Você vai sair daqui hoje justo. E para quem precisa de uma cura, de um sobrenatural no seu físico, seja lá o que for. Nós já temos tantos sobrenaturais, também até financeiro. Uma certa feita, um pastor veio ministrar na nossa igreja. E esse pastor fez um ato tão violento. E eu estava guardando um dinheirinho para trocar a cozinha da Kátia. Na época das cozinhas de inox, sabe? Um tempinho atrás aí. Tava já lá, tava preparado já o dinheiro. Só que quando eu cheguei em casa, eu falei, Kátia, eu preciso fazer uma oferta, Kátia. Minha cozinha rodou, né? Isso. Nós ofertamos 10 mil reais para um pastor. Cara, isso não deixa de ser uma adoração ao Senhor. Você também pode abençoar outros santos do Senhor. Aquela pessoa, ela pegou aquele valor e eu fiz em cheque. Dobrei bem dobradinho para não ter remorso. Dobrei. Tô brincando, com muita alegria. E coloquei lá. Ele pegou assim na mão aquele cheque. Isso foi em 2012. E a gente estava querendo trocar de apartamento. E a gente ia fazer um financiamento. E a gente precisava de um valor. A gente precisava de 100 mil reais. E a gente ia financiar. Eu já tinha linha de crédito. Eu ia trocar o meu apartamento por um maior. Ele falou assim, ó: pastor, conta nos dedos da sua mão os dias. Até 10 dias, 10 vezes mais. Ele não sabia o valor. Antes de completar os 10 dias. Só que quando nós demos o cheque, nós voltamos cantando, né, Kátia? Voltamos cantando. Não é doideira isso, gente? Você acabar de tirar 10 mil, a cozinha da mulher. Chegamos em casa, aquele micro-ondas branco já estava amarelado, ia ser... E de inox, não era mais. Não sei quanto tempo mais ia durar. Mas a gente chegou cantando. Na outra semana, nós ganhamos. Fala assim, ganhar é bom. Ganhamos 100 mil reais. Nós vamos fazer algo agora. Enquanto o Wesley vai louvar, eu abençoo você. Se você precisar ir embora, já é 10 e 10, arredondei, é 10 e 12, eu arredondei para 10 e 10. Você pode ir embora, Deus te abençoe. Mas eu quero fazer algo. E eu quero chamar a minha família aqui, que ela tem autoridade sobre enfermidades. Que nós vencemos. Quem estava domingo aqui entendeu o que eu estou falando. Eu não sei se vocês viram algumas fotos do Samuel. A gente não pede. Quando as pessoas vêm aqui à frente, ele começa a colocar a mão na cabeça das pessoas. O que você acha que está acontecendo ali? A oração mais profunda. É Deus usando um corpo na terra, usando a mãozinha e o próprio Deus abençoando. Então nunca duvide de uma atitude de uma criança que é pura. Amém? Nós vamos louvar o Senhor. Se você acha que você deve louvar o Senhor, fica aí, levante um altar de adoração agora. Amém?
Agora, se você precisa, eu queria chamar aqui a Gi, Denilson, queria chamar, todos nós temos um testemunho, a avó. Se minha mãe estiver aí, que ela venha também. Nós vamos ficar aqui no chão aqui. No altar de adoração. E se você quiser receber uma oração nossa de cura, de algum sobrenatural, pode sair do seu lugar e vir até um de nós aqui. A própria Heloísa tem autoridade sobre enfermidades. Senhor Deus, meu Pai. Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, e tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja exaltado. Engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, 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 a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder
louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Começa a louvar o Senhor. Começa a louvar o Senhor. Mas é de todo o seu coração, meu irmão. Com louvor dos seus lábios. Glorifique, exalta o nome dEle. Aleluia! Amém? Recebeu essa palavra? Só quem recebeu, dá um glória a Deus aí. Isso. Como é que vai ser daqui para frente? Com muito louvor. Mas mesmo quando tiver saída, louvor. Amém? Amém, gente? Eu creio que esse culto foi um gerador de muitos testemunhos. Amém? Muitos testemunhos. E não deixe de contar para glorificar o nome do Senhor. Amém, Jesus? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Sabe, no seu carro, no seu lar, nos seus fones de ouvido, muito louvor, muita adoração. Amém? Vai valer muito a pena. A nossa família, a essência dessa casa de oração, ela foi constituída com muita adoração. Por isso que gerou tantos testemunhos assim. E vai dar continuidade com você, com o Felipe, com a Dora e com tantos com vocês. Só repete assim, ó. Cheguei pobre, saí justo. Aleluia!